Olá, tudo bom? O tema da nossa reflexão de hoje é sobre desenvolvimento pessoal. O que são crenças limitantes? E olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbios 23, o versículo 7. Assim como pensa na sua alma, assim você é. Você já parou para pensar nessa afirmação de que do jeito que você se imagina, da maneira como você pensa que é, realmente você é? É o que a palavra de Deus está nos afirmando, que do modo como nós pensamos a nosso respeito, é exatamente assim que somos. Crenças podem ser abençoadoras ou limitadoras. Os nossos pensamentos, eles são altamente poderosos e a palavra de Deus diz isso, tanto que são capazes de transformar a nossa vida, pois eles promovem algo positivo, mas também podem promover algo negativo. À medida que eu cultivo esses pensamentos negativos, eu vou estar também produzindo na minha vida algo negativo. Uma crença limitante é algo que você acredita e que limita você de alguma forma. Olha só essa imagem: os pássaros livres na natureza, podendo se movimentar para o lugar que eles querem, voar alto, voar baixo, ficar aí nesse rio, nesse mar. Essa imagem, ela confronta com muitas coisas que nós nos limitamos. E essas limitações na nossa forma de pensar, na maneira como nós imaginamos, pode ser uma crença limitante. Imagine que você queria na sua infância aprender a tocar violão, mas você também descobriu que você não era tão bom em desenho, que os seus colegas eram melhor do que você, e isso fez com que você acreditasse que você não tinha nenhum talento artístico. E por esse motivo você cresceu achando que jamais iria poder tocar violão porque você não tinha nenhum talento artístico. Muito embora você goste de música, você queira muito aprender, mas essa crença limitante te impede, te limita. É como se fosse algo que bloqueia você de alguma forma de você conseguir aquilo que de fato você quer. E existem muitos outros tipos de crença que podem estar permeando a nossa vida. Talvez até nas nossas escolhas da nossa profissão, daquilo que nós gostaríamos de realizar, mas não fizemos a escolha por causa de uma crença limitante. Vamos supor que você não seja tão bom em matemática e por conta disso você falou para si mesmo: eu não vou fazer engenharia porque eu não sou tão bom em matemática. Mas engenharia era um curso dos seus sonhos que você gostaria, mas por não se considerar bom em matemática por algum fato na vida, alguma prova em que você não se saiu bem, ou talvez porque você não fosse o primeiro da turma e alguém te rotulou em algum momento, e você pode ter ficado com esse pensamento limitador de que não era tão bom em matemática. Ou talvez você pense: eu não vou emagrecer porque eu não gosto, não tenho disciplina para fazer dieta. E na verdade isso também pode ser uma crença limitante. Ou talvez você diga: eu não sou tão bom técnico de eletrônica, então eu não vou ganhar o suficiente trabalhando com isso. Ou talvez você também possa pensar: eu não vou sair desse emprego, porque talvez eu não consiga outro, eu não seja boa o suficiente para conseguir outro, e por isso eu vou continuar aqui, mesmo não gostando, mesmo insatisfeita. Isso pode ser também uma crença limitante. Ou talvez você pense: eu não vou me inscrever, me candidatar a nenhum concurso, talvez porque você já tenha tido uma experiência anterior de não ter obtido a aprovação.
E por conta disso você acaba adquirindo uma crença limitante de que você não vai conseguir passar. E existem aquelas crenças que são clássicas, que nós adotamos com muita frequência, que é aquele tipo de crença onde você diz assim, eu não tenho qualificação necessária não para essa função, para essa vaga, eu nem vou me meter. Ou talvez aquela clássica que você diz, isso não é mais para mim não, isso é tarde demais. Ou talvez você diga, não sei nem por onde começar, não vou nem me meter a fazer, porque não sei por onde começar. Ou talvez você esteja procrastinando realizar algo, entrar no ministério da sua igreja, fazer algo de diferente no reino de Deus, no seu trabalho, no seu ambiente. E talvez você esteja fazendo isso porque está falando para si própria, eu tenho responsabilidade demais, eu não vou me meter em mais coisas. Ou talvez você diz assim, eu sempre chego tarde. Quando eu chego, as notícias já aconteceram, os prazos já se encerraram. Isso também pode ser uma crença limitante. Ou talvez você diga, isso não é para mim não, estou muito fora de forma. Ou talvez você diga assim, a vida é muito complicada, eu não vou conseguir realizar esse trabalho, não vou conseguir fazer uma faculdade, não, eu tenho muita coisa para fazer. As crenças limitantes, elas são uma espécie de desculpa que nós usamos para não fazermos o que realmente nós gostaríamos de fazer. Que coisa interessante. E isso pode limitar muito o nosso desenvolvimento pessoal. E não só isso, vai comprometer também a conquista dos nossos objetivos. Você pode lembrar, imaginar a última vez que você queria fazer alguma coisa e não conseguiu fazer? Talvez, possivelmente, você não fez por causa de alguma crença limitante que te paralisou, que te impediu de realizar. Então, a crença é quando você não se acha bom. Por exemplo, eu não sou um bom design gráfico. Como que eu vou ter um website? É um tipo de crença limitante. As crenças, elas são como dizer algo do tipo, eu não sou bom o suficiente. E não deixe espaço para você melhorar quando você fala dessa forma, porque você está dizendo para si mesmo que não é agora e também não será no futuro, porque é uma afirmação contínua. E por que nós temos crenças limitantes? Nós temos crenças limitantes, primeiro porque nós tivemos algumas experiências que talvez tenham sido frustrantes, traumáticas, como, por exemplo, iniciar um negócio que não deu certo, e aí ficou aquela crença, eu não vou conseguir criar um novo negócio, porque eu já tentei uma vez e deu errado. Então, a crença, ela está respaldada em uma experiência anterior. A segunda forma pela qual nós temos crença limitante é uma lógica equivocada, como no exemplo acima. A pessoa está pensando, eu já fiz um negócio anterior antes, eu já iniciei um negócio, mas não deu certo, então nenhum vai dar certo. É uma crença, uma lógica equivocada. Não deu certo uma vez não significa que não vai dar certo. Não significa que vai novamente entrar em falência e que as coisas não irão fluir. E o outro tipo de situação que nos faz ter crenças limitantes são as desculpas. Muitas vezes nós estamos dando desculpa e pode ser que lá no fundo mesmo seja apenas isso, uma desculpa, porque a gente não quer ir para frente, não quer realmente fazer aquela determinada coisa
E aí a gente fica arrumando desculpa para si mesmo, como, por exemplo, emagrecer. A desculpa de que não tem disciplina para fazer dieta, mas na verdade a dificuldade é de renunciar àquilo que gosta de comer. Então, muitas vezes nós arranjamos desculpas para não fazer algo e por trás dessa desculpa existe aí uma crença limitante. E a outra situação é o medo. A pessoa que, por exemplo, não viaja de avião porque é perigoso, tem medo porque é perigoso. A pessoa não passa debaixo de uma escada porque dá azar. Então são crenças limitantes, são crenças bloqueadoras. A outra situação é o círculo social, que pode ser a família, os amigos, colegas, pessoas que podem ser uma fonte de crenças limitantes para você. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela foi criada como se fosse uma criança problemática, uma criança doentia, uma criança que precisava de cuidados. E quando essa pessoa chegou à fase adulta, as pessoas à volta dela continuavam se comportando, agindo em relação a ela, como se ela continuasse sendo aquela criança doentia. E na verdade ela não era. E isso se tornou também uma crença limitante, porque em quase tudo aquela pessoa, eu não posso porque eu posso me resfriar, eu não posso porque eu posso ficar com dor de cabeça. Enfim, se formulou uma crença limitante por conta da família, dos amigos, dos colegas, do círculo social que continuou tratando aquela pessoa como na mesma condição que ela possuía na infância, e na fase adulta não era mais nada daquilo. Um outro ponto é a sociedade. Os padrões de beleza, por exemplo, são limitantes. Muitas pessoas não seguem determinada carreira porque não se julgam no padrão de beleza adequado. Quantas pessoas dizem, como eu mesma já pensei nisso, mas para gravar um vídeo exige toda uma perfeição, um padrão de beleza que não é o meu. Mas também eu já vi muitas pessoas belíssimas e que não conseguiu se enxergar de uma forma correta como belas. Então, muitas vezes, esses padrões sociais, esses padrões, essas intervenções sociais, elas também podem gerar em nós essas crenças limitantes. Crenças e fatos são algo diferente. Crenças não são fatos. Crença limitante também não tem embasamento. Uma crença não é realidade. O que é realidade é um fato. E como eu vou descobrir que eu tenho crenças limitantes? Muitas vezes nós pensamos, que já passamos da idade, que não temos qualificação necessária, que não conseguimos, que temos medo de falhar, que é tarde demais, que não há nada que possa ser feito, ou sou assim, não consigo mudar, não tenho tempo suficiente, é preciso sorte para ter sucesso, isso é impossível de fazer. Então são alguns tipos de crenças limitantes, que nós acabamos de ver aí nesse quadro. E para que a gente reflita se nós temos algumas dessas crenças, porque muitas vezes não existe correlação nenhuma entre a crença e a realidade. É apenas uma crença errada, como por exemplo, eu nunca vou conseguir falar inglês. Mas é uma crença limitante, é uma crença errada. Por que eu não posso? Uma crença ela pode ser superada, mas uma realidade ela é um fato que existe. É algo que não é imaginário, é uma coisa que realmente está ali, que existe, que é algo que você não pode fugir daquilo, que é uma coisa verdadeira, uma coisa real.
Então, como eu vou superar? Como superar essas crenças limitantes? A primeira coisa que eu vou fazer é identificar que crenças limitantes eu tenho. Então, pense no que você gostaria de fazer, de por que você não está fazendo isso e o que está te impedindo de fazer. E o segundo ponto para superar as crenças limitantes é você reconhecer que é apenas uma crença e que não é verdade. E a terceira coisa que nós precisamos fazer para superar essas crenças limitantes é contestar a própria crença. Como assim? Você vai perguntar, essa crença tem fundamento? Tem fatos que comprovem? Sempre pensei dessa forma? Se não, por que mudou? Essa crença está me ajudando? Eu vou progredir continuando com essa crença? Eu vou alcançar meus objetivos com essa crença? Como eu pensaria essa crença se eu fosse um grande empresário? Se eu fosse um médico? Se eu fosse um cientista? Será que eu pensaria do mesmo jeito? E o quarto ponto que nós vamos fazer para superar essas crenças limitantes é percebendo. Perceba as consequências de se agarrar a essa crença, como por exemplo, eu não vou passar em concurso porque não passei uma vez, não vou passar mais. É uma crença limitante, então nós precisamos perceber as consequências disso, porque nós estamos bloqueando oportunidades por causa de uma crença. E o quinto ponto é adote uma nova crença, escolha algo em que você vai acreditar e finalmente coloque em prática, tome uma atitude, comece a implementar coisas que suportem sua nova crença. Um exemplo disso, vamos ver uma crença limitante. Eu sou velho demais para praticar exercícios, então você vai adotar uma nova crença. Você vai dizer nunca é tarde para começar. E você vai começar a declarar e praticar isso no seu dia a dia, colocar em prática. Nunca é tarde para começar. Então, reformate seus pensamentos e você obterá sucesso. Esse estudo foi adaptado do site www.evoluçãopessoal.com. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz.